Olá, aqui é o Elias, corretor de imóveis. Quero primeiramente agradecer as votações, todos que acabaram voltaram aí na minha persona. Agradeço de coração mesmo. Que Deus prossiga abençoando grandemente. Eu vou contar mais uma experiência que eu tive aqui no mercado imobiliário. Como eu disse, eu entrei pela direção de Deus. Essa experiência que Deus me guiou em relação a entrar no mercado imobiliário, essa experiência eu vou contar no final. Então, estou contando algumas experiências só para o pessoal me conhecendo um pouco, ou conhecendo um pouco da minha história, porque quem está sendo honrado acima de tudo é o nome de Deus. Então, como eu sempre estou dizendo nesses vídeos, se eu entrei no mercado imobiliário, se eu estou aqui trabalhando com vendas e sendo autônomo, é porque foi a mão de Deus, a direção de Deus, porque jamais eu queria entrar numa área dessa. Como eu disse, a minha família está acostumada a trabalhar no CLT ou concursado, né, o padrão da maioria dos brasileiros, né? Mas Deus me direcionou para essa área e o nome dele já está sendo glorificado acima de tudo, né? Quando as premiações que eu ganhei aqui no mercado imobiliário, quem está sendo glorificado, sempre digo isso, é a Deus, o poder de Deus, porque somente Ele faz essas coisas, né? E aí eu vou estar contando uma experiência, uma certa vez, já faz alguns anos atrás, antes de eu entrar no mercado imobiliário, naquela época que eu já tinha dito em outros vídeos, né, na época que eu estava desempregado 1 ano e meio, eu tive uma experiência que a gente foi no culto de jovens, né? Quando eu falo culto, eu fui na igreja, porque tem algumas pessoas que não são religiosas, né? Mas acreditam em Deus, só para entender melhor esse vídeo. Então eu fui na igreja, era culto de jovens de uma outra igreja nossa, foi no Dalorto. Naquele dia o pastor, hoje ele é pastor, naquela época ele, se não me falha a memória, ele era presbítero ou pregador. De fato ele é pregador, o Josimar Lucena. Ele é aqui de Paulínia ainda, até hoje ele está lá em Paulínia. E Deus usou ele grandemente aquele dia, contando o testemunho dele. Era uma pregação, né? Pregação é quando você cita alguns versículos da Bíblia, alguns versos, e explica, né? Basicamente é isso. E aquele dia ele acabou contando o testemunho dele. Ele contou como que ele casou, a comparação que aquilo também falou comigo, porque ele casou um pouco, a idade dele foi um pouco mais, idade um pouquinho maior do que a maioria dos jovens que casam já com 20 e pouquinho. Ele casou um pouquinho, 24 na época, comparação com os jovens da época dele, eram tudo mais rápido, casavam mais rápido, né, melhor dizendo. E o que de fato mesmo também, a experiência que ele contou, vou resumir aqui, foi a experiência de trabalho dele, que ele trabalhava com vendas também. Então, ele já pregava a palavra desde jovem, já estava buscando a direção de Deus, para ser guiado por Deus e tal. E aí aconteceu, ele teve um sonho, que ele conversava, já trabalhava com vendas, tá? Ele começou assim do zero de vendas. Não sei o nome da loja, não lembro o nome da empresa, mas eu sei que era vendas. E aí ele sonhou que ele estava conversando com o presidente. E aí parece que na hora do almoço, se não me falha a memória, ele foi passar isso para a gerente do RH. Nossa, eu sonhei que estava conversando com o presidente. Você e eu sabe, quem sabe entende um pouco de hierarquia, né, a parte administrativa, sabe que para conversar com o presidente você tem que estar numa posição alta, né? Porque senão você não pode passar hierarquias para, a não ser que haja uma carta branca, né, da diretoria, da gerência, para, né? Fora isso, tem hierarquia para não ter como você chegar, ou a não ser que o presidente chegar até em você, né, nesse sentido também. Então tem uma hierarquia até você chegar no presidente. Ele sonhou que estava conversando com o presidente. Ele contou para a gerente do RH e ela, na hora que ele estava contando, ela caiu na gargalhada, né? E ele acreditava que ela tinha a mesma, né, pastor Josimar? Você acreditava que ela tinha a mesma fé que você, e a pessoa que diz que tem a mesma fé que você, cair na gargalhada, tipo, nossa, você conversando com o presidente, cara. E aí aconteceu. O gerente dele, se não me falha a memória, foi o gerente. Não, se eu não me falha a memória, o cargo de nomenclatura era gerente, ou líder, ou gerente, uma coisa assim. Não sei se foi mandar embora, se acabou saindo. E aí o presidente da empresa chamou a equipe inteira e pediu algumas dicas. Ó, o que você melhoraria aqui no setor de vendas? E aí chamou um por um e chegou a vez do Josimar. E aí lembrando que já tinha sonhado com ele, né? Conversando com ele. E aí ele perguntou pro Josimar, o que você melhoraria aqui? E o Josimar, ele deu algumas dicas ali
que foram, vamos dizer assim, na minha visão, tá, como eu que estava assistindo a pregação, o testemunho dele, foi dicas espirituais, não foi de dicas estratégicas da empresa. Foi dicas assim, olha, você tem que orar, você tem que buscar a direção de Deus, tal, tal, tal. Foi a mesma coisa, até ele contou no testemunho, que foi o que José falou para Faraó, né? Quando José falou para Faraó que ele tinha que escolher homens sábios, e foi nesse sentido, foi mais no sentido espiritual, não no sentido estratégico da empresa e tal. E aí depois Josimar se arrependeu de ter falado essas dicas espirituais que ele deu. Aí depois ele saiu da sala, depois o presidente chamou de novo e achou que ia mandar ele embora por ele ter dito essas dicas, porque você pensa comigo, né? Você dá uma dica, você tá numa empresa, você vai falar de orar, você vai falar de pedir a direção de Deus, você não sabe a fé da pessoa, né, do presidente, não sabe o que ele pensa, não sabe se ele é ateu ou não. Então, aí ele chamou ele de novo e, e aí o Josimar achou que ele ia mandar ele embora por ter dado essas dicas. E o presidente foi lá e colocou ele, ligou lá. Lembra da gerente do RH, né, que eu acabei de comentar, que tinha dado gargalhada e risada da cara dele? Aí o presidente ligou para esta mesma, falando para colocar o Josimar como líder ou gerente da equipe lá. Porque as ideias dele era condizia com que ele ele adequava, né, com as mesmas ideias do presidente. Essa foi uma das experiências, outras também que ele contou naquele dia desse testemunho, outras também foi que ele tinha recebido uma profecia. O Josimar estava pregando sabe essas feirinhas que as pessoas, a maioria não presta atenção, né? Também a pessoa vai fazendo a feira, super entendo isso, né? A pessoa não é obrigada a ouvir, né? O que a pessoa está falando da mensagem de Deus também. Mas Deus ele é poderoso para que as pessoas sejam atraídas, né? Para ouvir essa mensagem. Somente o poder de Deus faz isso. E naquele dia que o pastor Josimar estava pregando na feira, aí ele até brinca que era tipo uma granja, tinha, né, uma granja lá. E aí ele apelidou a pessoa que deu uma profecia para ele. O que é profecia? É dizer aquilo que Deus está revelando para você, no caso, entendeu? Então vamos supor que eu recebi uma profecia, Deus usando a uma pessoa. Aí a pessoa vai lá e fala o que Deus falou para mim, entendeu? Nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Claro que tem profecia e tem profetada, né? Quando é profecia de Deus, quando é profetada é o homem que está falando, não vai se cumprir porque é o homem que está inventando, vamos dizer assim. Mas foi profecia de fato. E aí Deus usou um homem para falar com ele estava pregando na feira, tinha quase ninguém ouvindo. Ele até apelidou esse homem que profetizou para ele de profeta da granja. Acho que o Josimar vai lembrar disso. E aí ele profetizou que via ele numa asa de ferro e tal, e ele ia viajar estados, ia viajar ao Brasil. E aí o Josimar, ele não acreditou naquela profecia nos próximos meses, vamos dizer assim, pelo que eu entendi. Porque ela não se cumpriu em breve, ela demorou um pouquinho para se cumprir. E aí, quando ele achava que não tinha se cumprido, agora, Josimar, não lembro se foi para pregar a palavra de Deus que você tinha ido para outros estados, ou não lembro se foi a trabalho. Eu acredito que foi para pregar. Mas aí se cumpriu o que aquele profeta da granja tinha falado, que ele estaria numa asa de ferro e iria para vários estados. Ele não tinha, quando ele estava no avião, que ele percebeu, pássaro de ferro. Aí que ele entendeu que o pássaro de ferro era um avião, que era uma ilustração aqui para um avião, né? E aí quando ele viu que o avião parecia um pássaro de ferro, aí que ele lembrou da profecia que ele achou que era profetada, e aí era Deus confirmando que Deus usou de verdade aquele homem. E naquele dia, esse testemunho que o pastor Josimar contou, ele chamou a gente para orar, os líderes oraram por nós na igreja lá, líderes, pastores, eu acredito que ele também. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus. Aquele dia, mesmo dia, eu orei a Deus. E aí eu só vou poder contar o que eu orei no último vídeo. Que aí senão eu vou começar a contar a experiência que eu tive com Deus de como eu entrei no mercado imobiliário. Então o Josimar faz parte da minha história, foi uma pessoa que Deus usou, de várias pessoas que Deus já usou. Essa é um exemplo só, uma experiência. E a gente sabe que quando Deus usa para alguém para falar, Deus usa pessoas de verdade para falar com a gente através de profecia. Eu creio muito nisso, porque Deus ele cumpre as suas promessas. Assim como ele cumpriu várias promessas na vida de Abraão, na vida de Jesus, na vida de João Batista, eu acho incrível. Se tem algo mais incrível que tem uma ciência mais incrível que a Bíblia, não existe. Não existe. Não tem ciência mais extraordinária que a Bíblia. Porque ela fala de coisas que a ciência está descobrindo hoje, a Bíblia já sabe, já avisou faz tempo já. Né? Então, é isso, essa mensagem que eu quero deixar.
Eu agradeço a todos que estão votando, que acreditam aí na minha persona e que Deus possa abençoar grandemente, tá bom? Gente, eu tenho grande chance de ganhar, tem muita gente votando e eu só agradeço de coração, tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe.